Eu sou Luciene Geiger e convido você a estar comigo em mais um episódio do Berço. Um podcast para quem já percebeu que vivemos uma época de intensas e profundas mudanças individuais e coletivas. Um podcast para você que quer se comprometer e colaborar para que essa mudança seja positiva, construtiva e regenerativa para você e também para todo o planeta. É hoje um dia de uma grande alegria para mim, porque hoje eu inicio um grande projeto, um novo projeto meu, o Berço. O Berço é um podcast, para quem já percebeu que nós vivemos uma época de intensas e profundas mudanças. Por meio desse podcast, eu venho convidar você a sentir, pensar e agir para que essa mudança seja positiva, construtiva e regenerativa para você e também para todo o planeta. Ao longo dos episódios, você vai poder me conhecer melhor por meio dos temas que nós vamos abordar e também pelo modo como eles vão ser trabalhados aqui. Mas nesse primeiro episódio, eu quero contar um pouquinho sobre mim, sobre a origem do Berço e também porque esse projeto nasceu como um podcast. Pode ser até que você já esteja se perguntando, mas por que Berço? Então, vamos começar pelo começo. Eu sempre gostei muito de escutar as histórias que meus pais contavam sobre lugares antigos, tempos antigos, escutar as histórias que as minhas amigas gostavam de compartilhar comigo durante a nossa adolescência, né? Uma época cheia de dores, de amores. E até hoje o que eu mais faço é escutar, nos meus ofícios de terapeuta, educadora e artista. Nas minhas memórias mais remotas, está presente também a escuta daqueles programas de rádio dos anos 80, daquelas transmissões de partidas de futebol que meu pai e meu irmão sempre gostaram e ainda gostam de curtir. Tenho presente também as memórias das músicas que marcaram diversos momentos da minha vida, algumas delas vindas diretamente do rádio, num tempo que eu me desdobrava operando 1 ou 2 decks para capturar o que eu considerava assim, o suprassumo da música. Mas também a tradução perfeita, muitas vezes, daquilo que eu sentia e pensava. Entre parênteses, rádio de duplo deck era um objeto altamente cobiçado pela juventude da época, comparados talvez ao fascínio que a gente hoje vê em relação aos melhores smartphones da atualidade. Não sei, será que você viveu essa época? Se viveu, concorda comigo que era um grande barato? Mas voltando, eu me lembro de épocas em que eu acordava e ia dormir com música. De preferência, música direto do rádio. Naquela seleção que é sempre uma surpresa. Simplesmente porque não foi feita por nós. Mas eu também gostava de assistir a programas de TV e escutar programas de rádio que abordavam algum tema relevante. Eu posso dizer que eu sou um pouco filha da Silvia Popovic, gente. Eu cresci e fui muito influenciada pelos programas que ela comandou no final dos anos 80 e início dos 90. Certamente eu posso dizer que ela contribuiu muito para que eu percebesse o meu encanto pelos mistérios do humano, enquanto eu acompanhava e aprendia com figuras que ela entrevistava, como, por exemplo, a Maria Teresa Maldonado, o Roberto Chiniachik, o José Ângelo Gaiarsa, né? Entre tantos outros nomes. E eu posso dizer também que ela contribuiu para uma das minhas primeiras decisões profissionais, que foi a escolha de ingressar na graduação de psicologia e me tornar uma psicóloga. Com o passar dos anos, eu fui acreditando que as minhas habilidades de escuta eram boas. Engano meu. Elas foram ficando boas, ficando melhores, né? Com o exercício. Dos rádios de duplo deck, toca-discos, dos Walkmans e CD players, até os primeiros streamings de rádio de outros continentes e as mais recentes plataformas de música e podcasts, dos papos com a família, com os amigos e depois com os clientes. Posso dizer que aí vão horas e mais horas dedicadas a escutar bem, para também poder cantar, escrever e falar melhor. Mas chegou um tempo em que eu mais escutava programas de televisão do que os assistia. Também foi chegando o tempo em que eu mais conseguia escutar enquanto fazia outras coisas do que parar de fazer o que eu estava fazendo só para sentar e assistir a algum documentário ou algum programa de entrevistas.
Porque na vida real, quando a gente cresce, começa a ter mais e mais coisas para estudar, depois muitas coisas para preparar para o trabalho. Depois, em algum momento, a gente passa a ter uma casa para manter relativamente em ordem, e depois alguns de nós têm casa para manter, filhos para cuidar, além dos trabalhos para levar adiante ou então para criar. Aí, um dos grandes desafios, eu considero, é a gente se manter fiel àquele tempinho só para nós. Aquele tempo que eu chamo de pausa produtiva. Porque é um tempo em que a gente para de fazer outras coisas para estar só com a gente. Eu comigo mesma, né? Mesmo que tenha alguém do meu lado, nessa hora eu tô voltada para mim. E por que é que eu chamo essa pausa de produtiva? Porque é uma pausa de todo o restante que é rotineiro na minha vida. Mas existe uma produção nessa pausa, né? Nesse movimento de estar comigo mesma. Há uma produção de consciência, de tomada de consciência de como estou, do que segue fazendo sentido e me mantendo viva naquele momento. Um balanço das minhas realizações, mas também é um tempo de regar os meus sonhos. É, obviamente, uma produção silenciosa, aparentemente invisível, mas nem por isso menos valiosa, pelo contrário. Então eu sei que nem sempre a gente para de forma regular, pelo tempo que a gente acha suficiente e necessário para isso. Aí surge a oportunidade em que a hora de cozinhar ou de lavar uma louça talvez seja a melhor aproximação da pausa produtiva, ou até dirigindo numa viagem a trabalho, que são ocasiões em que nós conseguimos desempenhar uma atividade de modo mais automatizado, portanto, menos consciente, né? E, abrindo parênteses, eu sei que isso contém uma dose de perigo, mas é assim que nós tendemos a viver. Fecha. Mas, graças a essa oportunidade de fazer certas coisas de forma automatizada e menos consciente, nós conseguimos abrir espaço para o que eu chamo de um pensar, sentir, refletir mais consciente sobre outras coisas. Então, em plena era da hiperexposição, em que nós gostamos e até esperamos ser vistos, algo como nunca antes aconteceu na história humana, assim como nós adoramos ficar vendo outras pessoas nas redes sociais e nos mais diversos canais de imagem, eu resolvi apostar no podcast. Uma forma de conexão com você que está aí do outro lado, de repente se arrumando para sair para o trabalho, terminando o café da manhã para os seus filhos, dando uma organizada na casa ou qualquer outra coisa ordinariamente relevante para a sua vida. Uma forma de estar com você no momento em que você escolher estar comigo. O que eu mais quero é agregar valor, convidando você a estar comigo durante esse e outros episódios da melhor forma que for possível para você. Quem sabe até o final dessa primeira temporada você não escreve para mim contando como mudou algumas coisas a fim de encontrar tempo para essa pausa produtiva ou para aumentar esse tempo. Quem sabe, você vai poder contar para mim que diferença o berço fez na sua vida. Porque sim, eu espero poder contribuir para que a minha e a sua vida se tornem vidas melhores e para que todos nós possamos desenvolver cada vez mais e melhor uma habilidade imprescindível na atualidade, nossa capacidade de escuta. Mas falar sobre escuta já é tema para um outro episódio. Eu contei por que eu decidi fazer um podcast e agora eu quero contar por que ele se chama Berço. Há muitos anos eu tenho na lista dos livros, dos meus livros, né, que valem a pena ser lidos, um livro chamado As Cartas do Caminho Sagrado, a descoberta do ser através dos ensinamentos dos índios norte-americanos. Ele foi elaborado, esse livro, no começo dos anos 90 pela Jamie Sams, uma escritora norte-americana, descendente de povos indígenas americanos e que, por meio das suas obras, ajudou a popularizar a sabedoria indígena ancestral desses povos. Bom, esse livro da Jamie traz um conjunto de cartas por meio das quais nós podemos aprender e aplicar esse conhecimento na nossa vida. E as informações relacionadas a cada carta são como um
capítulo de livro, trazendo um tema, uma história sobre esse tema e uma indicação de aplicação prática, digamos assim. Aí, numa manhã fria desse inverno que acabou, né, recentemente, em meio a esses tempos pandêmicos, no ritual que eu mantenho para começar o dia, eu reencontrei uma dessas cartas. E eu digo reencontrei porque outras tantas vezes eu me deparei com ela ao longo dos anos, mas foi nesse reencontro que eu encontrei algo fundamental para mim. Não na carta, talvez em mim, mas com certeza nesse reencontro. A carta apenas serviu como um espelho, por meio do qual eu pude ver e o que eu vi, o que eu percebi, era que algo estava prestes a nascer. Eu não sabia o quê, mas eu sentia com uma certeza intuitiva que algo estava vindo e que viria por meio de algo que eu iria fazer. A carta em questão era a carta de número 27, que trazia como tema o berço, capacidade de reação. Mesmo sem ter muita clareza sobre o objetivo, eu tinha certeza de que eu tinha um compromisso com o berço. Mas o que a Jamie Sams traz sobre o berço nesse livro? Bem, o berço é uma cesta, bom, acho que todo mundo conhece, né? Mas como ela descreve, o berço é uma cesta de madeira criada e utilizada para carregar bebês na nossa cultura e também em quase todas as tradições tribais da América Nativa. E ele é feito da seguinte forma, ela descreve. A base e as laterais são feitas de madeira para que o corpo da criança fique bem apoiado. Do lado de dentro ele é acolchoado com folhas e depois ele é coberto com pele de coelho. Por fora, a cobertura do berço é feita com pele de cervo, deixando a criança bem segura. O berço, ele tem a responsabilidade de proteger o corpo da criança de qualquer dano em qualquer situação. Como ele é carregado por um animal, se o berço cair da esteira durante as mudanças de acampamento, porque a gente está aqui falando de povos nômades, que mudavam conforme as mudanças de estações. Então, se o berço caísse, a criança não ia se machucar, porque o berço e a touca estavam protegendo ela. E com essa imagem, a Jamie Sams introduz o conceito de responsabilidade, que para esses povos nativos equivale a ter capacidade de reagir quando necessário. O berço, portanto, ele representa essa capacidade, porque carrega as crianças de forma segura e as protege também enquanto as mães realizam tarefas cotidianas no acampamento. Ele tem o dever e a responsabilidade de proteger as crianças. Mas esse é apenas um primeiro ponto simbólico que a gente pode levar em conta. Para os nativos americanos, existe um propósito na vida. E isso pode ser especial para você que anda se perguntando sobre qual é o seu propósito de vida. Para eles, o propósito de vida é evoluir. Isso mesmo, crescer em entendimento, compreensão e viver em harmonia. Algo simples, mas como eu costumo dizer, nem sempre é algo fácil de se viver. E interessante de considerar que é algo que se encontra presente também na cultura de povos nativos de outras regiões do planeta, especialmente essa ideia de viver em harmonia, né? Harmonia consigo, com os outros, com o planeta, com o cosmos. Mas, voltando aos nativos americanos, eles compreendem que tudo na vida se manifesta por meio das chamadas 3 faces do destino, que são o passado, o presente e o futuro. E nós vivemos reagindo a cada uma dessas faces. Mas como assim? Vamos ver. Por exemplo, nós nos remetemos ao passado honrando as tradições dos nossos ancestrais e transmitindo o seu conhecimento, seus objetos, seus hábitos aos nossos filhos ou a quem vem depois de nós, se não tivermos filhos. Em relação ao presente, se trata de encontrar beleza em cada momento do dia de uma forma ativa, colocando dons, talentos, capacidades a serviço para aumentar o bem comum, trilhando o nosso caminho e honrando todas as formas de vida,
conservando o brilho nos olhos e a alegria nos corações, demonstrando gratidão em cada bênção que a vida nos concede. Gratidão, inclusive, pelas pedras no caminho e as tormentas durante a caminhada, que podem nos ajudar a descobrir e desenvolver capacidades, que podem servir como aliados quando é preciso parar, quando é preciso mirar para novos rumos e novos processos. E olha só a beleza contida na habilidade em reagir ao futuro. Eles acreditam que a sobrevivência e o bem-estar das próximas 7 gerações dependem de cada pensamento e de cada ação que acontecem aqui e agora. Escuta isso aqui de novo. A sobrevivência e o bem-estar das próximas gerações dependem de cada pensamento e de cada ação que acontecem aqui e agora. Para a gente ter uma compreensão ainda melhor sobre o que nós temos a ver com isso, escuta essas palavras da autora. Toda pessoa que se vê caminhando hoje pela boa estrada vermelha da vida física é um guardião do amanhã, do berço do amanhã. Então, aqui, portanto, nós voltamos ao conceito de responsabilidade, porque nós somos os guardiões do berço das futuras gerações. O desafio, portanto, é nós sermos exemplo para todas as pessoas que irão viver nesse mundo depois que nós já tivermos partido, sejam elas nossas filhas ou não. Responsabilidade grande, hein? O que elas terão aprendido conosco? Que planeta vai restar para elas cuidarem e desfrutarem? E voltando ao passado, e especialmente ao presente, nós temos diante de nós uma pergunta que nos convoca a essa responsabilidade. Como nós estamos lidando com toda a sabedoria deixada pelos anciãos que caminharam antes de nós? Estamos deixando isso morrer com eles em vão ou estamos fazendo algo de bom com o que nós recebemos em prol daqueles que vêm depois de nós? Existe ainda uma profecia que a Jamie Sams conta e que ela diz ter recebido de 2 avós nativas mexicanas, a chamada Profecia do Berço da Criação, que, resumidamente, versa sobre o que acontece de tempos em tempos quando uma era chega ao fim e inicia outra. Ela conta, então, que, ao final de cada era, ocorreram grandes mudanças no planeta. E os filhos da Terra mais atentos, que conseguiam ler os sinais emitidos por essas mudanças, encontravam os lugares mais seguros para viver. A profecia do berço, então, ela fala sobre o nascimento de milhares dos assim chamados guerreiros do arco-íris, pessoas que vão vir manifestar o sonho de um novo mundo na era que as avós chamaram de o tempo do búfalo branco. E essa era, esse tempo, tem sido os últimos anos que nós temos vivido. Esse tempo é agora. Tempo de iniciar o processo de aprendizado e de resgate das lições essenciais que a Mãe Terra propicia, de modo que as futuras gerações possam encontrar reequilíbrio, e um reequilíbrio que hoje, talvez, nós desejássemos estar vivendo, e para que eles possam também aprender a viver uma vida realmente harmoniosa. A capacidade de reagir às mudanças que já estão acontecendo e as que ainda estão para acontecer está baseada no entendimento do berço e do seu significado, na capacidade de cada um e de cada uma de nós de partilhar e de servir. O berço, para Jamie Sams, vai se tornar o símbolo de nossa primeira forma de encarar a vida para que a gente possa formar uma grande comunidade mundial. Ela fecha o texto explicativo dizendo que, abre aspas, quando colocamos o berço em nossas costas, ele transportará o filho de nossos futuros sonhos, que está começando a se manifestar agora através do nosso amor. O berço serve como lembrete. Nós só podemos proteger o futuro reagindo ao agora, ou seja, o presente. Fecha aspas. E esse podcast, o Berço, eu escolhi como um meio e um modo de me colocar a serviço.
partilhando ideias, conhecimentos, inquietações, provocações e tudo que possa contribuir para a construção de um novo tempo, uma nova era, uma renovada humanidade num planeta que também está em constante transformação. A cada episódio, esse podcast promete trazer algum tema para reflexão, para um movimento de sentir, pensar, como eu costumo dizer, né? Mas também um convite para alguma ação. Isso porque eu acredito que a mudança que esses tempos exigem só vai se tornar concreta, real, por meio de ações que surgirem a partir de decisões claras e conscientemente tomadas. E a melhor forma de tomar decisões é saber ler os sinais, externos e internos. Tendo clareza sobre o que se passa no mundo, sabendo que o que nós vemos fora de nós, na assim dita realidade externa, resulta de como nós processamos o que se passa dentro de nós. Estamos falando, portanto, de ter clareza sobre as nossas experiências mais íntimas e únicas. Bom, agora é hora da ação. Se você curtiu esse primeiro episódio, escreve contando para mim no meu perfil do Instagram, em @luciene.geiger, ou no Facebook, em @luciene.geiger.fb. Aproveite e deixe escrito lá que temas você considera importantes e sobre os quais vai ser legal a gente conversar mais adiante. E compartilhe esse podcast com as pessoas que você acredita que estão dispostas a aceitar esse convite para estarem conosco nessa jornada. Cuide-se. Cuide do que e de quem precisa ser cuidado e fique suficientemente bem, ok? Gratidão por me escutar. Um abraço e até nosso próximo episódio. Tchau, tchau!